Olá amigos, bom dia, bem-vindos à Rádio CDS, canal Daniel Simões no Telegram. Hoje é quarta-feira, dia 14 de julho de 2021, são 9h30 da manhã, estamos transmitindo da costa leste do Ceará, a 45 km de Fortaleza, e vamos ver se eu aguento fazer este programa até ao final, porque está sendo um desafio, né? Com uns pequenos sintomas que eu tive de gripe. A semana passada foi só 2 dias, no fim de semana, mas a garganta ficou arranhada, só isso. Mas pelos vistos está melhor. Eu estou, como eu moro sozinho, moro no interior do Ceará, e então eu não tenho assim tanta vida social. Passo muito tempo sem conversar. E isso faz com que eu também tenha possibilidade de descansar a garganta nesse sentido, né? E meus amigos, hoje o tema é realmente essas obrigatoriedades, são essas obrigatoriedades que estão surgindo em nossa vida e que dá que pensar mesmo. Principalmente eu no sentido de que eu venho fazendo este trabalho já há mais de 20 anos, alertando as pessoas sobre as intenções para a instauração de um governo mundial, de uma ditadura global de controle tecnológico absoluto. Eu já usava esse termo, controle tecnológico absoluto, no início do século XXI, avisando as pessoas, dizendo, olha, eles querem instaurar uma nova ordem mundial, um governo mundial de controle tecnológico absoluto. Eles querem reduzir a população. Na altura, muitos de nós especulavam, né, sobre como é que isso seria feito. E existia várias possibilidades, entre elas a do vírus, né? Existia a possibilidade de crises económicas, de guerras, de uma grande guerra, um grande evento de guerra, como uma bomba nuclear, explodindo num local estratégico no planeta. Nós tínhamos isso em mente, que existiam vários caminhos, não sabíamos era como é que iria ser realmente assim, a grande porta de entrada dessa ditadura global, que a ditadura já existia, né? Ela já se manifestava, agora é mais intensa, né? Ela está querendo controlar totalmente, absolutamente. E damos por nós, hoje não estávamos, nenhum de nós estava errado, porque afinal o ataque à humanidade está sendo feito em várias direções, em várias áreas da sua vida, tanto a nível da saúde, da educação, da alimentação, da comunicação, muitos aspectos da vida, né? A nível financeiro. E como não poderia deixar de ser nas minhas lives, os cachorrinhos gostam de participar. Eles estavam calados até agora, mas alguma coisa aconteceu que colocou eles conversando lá a linguagem deles. E então é muito interessante agora, passado mais de 20 anos, deparar-me com a viver esta surrealidade. Porque é surreal isto que nós estamos vivendo, não é? E ficar assim, pensando assim, cara, eu estou avisando que isto iria acontecer há mais de 20 anos, ninguém me ouvia, cara, ninguém dava atenção do que é que eu estava falando, sabe? Muita gente espera aí, o que aconteceu aqui foi que eu inadvertidamente, porque esta ferramenta ainda é relativamente nova para mim, e eu abri ela no celular, aí saiu aqui do computador, porque eu estou no computador, hoje experimentei a fazer aqui e dá certo. Mas é isso que eu estava falando. Eu confesso assim que eu hoje sinto um pouco de frustração nesse sentido, né? Porque
eu não era o único que andava avisando que isto iria acontecer. Já existiam outros, como por exemplo o irmão Rubens do canal Verdade Oculta. Esse cara aí, na altura, nós conversávamos pessoalmente, no início do século XXI. Eu morava na Holanda na altura, porque éramos pouquíssimos na língua portuguesa falando sobre este tipo de assuntos. E nós mostrávamos, não é, o máximo que nós podíamos na altura, dentro do conhecimento de cada um, o que é que estava a acontecer. Obviamente que nós ainda estávamos... eu falo por mim, né? Eu ainda estava caindo um pouco nas chamadas teorias da conspiração, né? Aquelas que eles realmente conseguem colar esse termo, teoria da conspiração. Porque, assim, quando nós, relativamente jovens, não é? Porque na altura eu tinha... Assim, eu já venho fazendo estudos sobre o que está oculto, já há muito tempo. Mas assim, onde a coisa se intensificou mais foi após o 11 de setembro. Porque após o 11 de setembro foi realmente assim uma abertura para começar a mostrar que alguma coisa estava muito errada. A mentira era muito maior do que aquilo que nós imaginávamos. Em Portugal eu sabia, eu estudava sobre algumas coisas, mas eu estava no início dos meus estudos. Não é? Assim, apesar de eu já estudar há muito tempo, mas eu posso dizer hoje, eu olho para trás, eu posso dizer que eu estava no início dos estudos, olhando a maçonaria em Portugal, ainda pouco, olhando a história misteriosa de Portugal e vendo que existia uma cortina por trás que controlava, né? Onde tinham controladores, mas ainda estava muito longe assim de me perceber da real profundidade desta rede gigantesca, né? E depois, quando mais tarde, no início do século XXI, quando eu já estava na Holanda, éramos pouquíssimos na língua portuguesa, alertando as pessoas do melhor jeito que nós conseguíamos, não é? Porque na altura os canais de comunicação virtuais ainda eram menos do que hoje, não era tão fácil quanto hoje, e, e nós alertávamos o melhor que podíamos. Quem ligou? Quem quis fazer alguma coisa? Não é? Quem alterou modos de comportamento na sua vida, no seu ser? Quem escolheu construir a sua vida de um jeito diferente dos demais, ou pelo menos um pouco diferentes, para não alimentar tanto a construção desta gigantesca máquina da nova ordem mundial, não é? E eu hoje olho para trás cara, eu fico pensando, talvez se nós tivéssemos feito mais, não é? Talvez se nós tivéssemos ido para o meio das praças com megafones, mas ninguém estava vendo nada. A questão é essa. Hoje as pessoas estão olhando, estão vendo, a ditadura está acontecendo ali à frente delas, os procedimentos típicos de uma ditadura, dos agentes do Estado de uma ditadura, o típico comportamento deles, ali acontecendo à frente delas, e elas não conseguem identificar que aquilo é um comportamento típico dos agentes da autoridade de uma ditadura. Isso é incrível. Então, mais difícil era lá atrás, quando as pessoas ainda não estavam vendo isto que nós estamos vivendo hoje, as pessoas acreditarem que iríamos chegar aqui onde nós estamos hoje. Porque eu estou vivendo aqui, junto com todos, não é? E está-me a parecer surreal, e eu já venho avisando disto há mais de 20 anos, e mesmo assim isto parece surreal para mim. Então, como é que parecerá para uma pessoa que nunca pensou sobre este tipo de coisas, nunca estudou, nunca procurou olhar o mundo desse jeito? Pode até ter ouvido falar alguma coisa, mas achou que era besteira, que não queria saber muito e continua com a vida dela sem acessar este tipo de informações. Não é? Qual é o impacto que tem isto? Não é?
Pois é, e o que é certo é que nós agora, neste momento, nós estamos chegando a um ponto onde se está ouvindo falar cada vez mais sobre a obrigatoriedade da vacinação e sobre os passaportes imunitários, não é? Ou como é que eles estão chamando. Então, o que eu estava aqui olhando aqui, que eu, apesar de ser um assunto que eu não estou assim em cima mesmo, não é? Mas eu todos os dias tenho estado a olhar alguma coisa sobre isso, sobre essa questão da obrigatoriedade da vacinação e sobre a imposição do passaporte de vacinação, não é? E eu estava agora, antes de iniciar aqui o programa, estava olhando, a França vai exigir passaporte de vacinação para pontos turísticos. E aí a Grécia impõe vacina obrigatória a profissionais de saúde. Aí a Merkel diz que a Alemanha não terá vacinação obrigatória contra a Covid-19. Então, quer dizer, nós estamos começando a ouvir falar disso e nós sabemos muito bem que é assim que as coisas começam. Começa-se a ouvir falar de uma coisa, né? Aquilo vai começando a entrar na psique humana até que a sociedade permite a inclusão desse tipo de mecanismos, desse tipo de procedimentos, sem se revoltar. Né? É a engenharia do consentimento. Essa é uma das engenharias mais baixas em termos éticos que pode existir, né? A engenharia do consentimento. Porque ela faz a vítima, nós aqui podemos colocar essa polaridade de culpado e vítima. A engenharia do consentimento coloca a vítima consentindo a agressão, a violência. Isso é bizarro, não é? É um pouco... usa-se um pouco aquela psicologia do... Já é a segunda vez que eu falo sobre isso há pouco tempo e esqueço o nome. Daquele complexo de o sequestrador sequestra a vítima começa a simpatizar, a ter empatia com o sequestrador. Né? Agora esqueci o nome. Mas daqui a pouco vocês abrem os micros, quem quiser participar, lembrando, dando as boas-vindas a todos. Lembrando, quem quiser participar é só clicar no vosso nome e clicar na função acenar. Aí aparece aqui o bonequinho acenando e eu sei que vocês querem falar e abrirei o espaço para todos se manifestarem, os que quiserem. E é isso, é o que nós, o que eu, assim, uma das coisas que eu vejo transparecer aqui nesta humanidade, neste momento, é isso, é esse... Bom, se alguém quiser escrever aqui no chat do Telegram, se alguém se lembra como é que se chama esse complexo, agora de repente aparece-me o nome Kalashnikov. Kalashnikov é a metralhadora. Também me aparece a palavra Nuremberg. Vocês sabem que quando eu começo a procurar um termo, uma palavra, às vezes até um título, eu começo a escrever num papel todas as palavras que me aparecem na mente, anulando elas, não é? Até que o certo aparece. Né? E neste momento estava a aparecer tudo menos o Síndrome de Estocolmo, exatamente. Exatamente isso. Então é o que grate a Yasmin por trazer essa clarificação. Por isso é que é importante nós, assim, é uma das coisas que eu incentivo, é a criação de grupos de pesquisa, sabe? Isso é uma das coisas que estou tentando ver se consigo construir com os cursos gratuitos de como pesquisar e descobrir verdades e para ver se a gente consegue trabalhar em conjunto, porque é muito melhor quando as mentes trabalham em conjunto. Não é? Mas voltando ao assunto que nós estávamos aqui conversando, neste momento é assim, eu confesso que está sendo meio bizarro, né? Esta situação, porque eu fico pensando, cara, se começar a ser obrigatório, e aí? Né? Onde é que está a união daqueles que não querem obedecer? Porque tornando-se obrigatório, cada um por si, né? É assim que está. Isso não é muito feliz nós constatarmos isso, né?
Assim, eu como estou morando em outro país, eu não sinto que, jamais senti que exista em mim uma posição propícia a iniciar qualquer tipo de movimento, porque eu estou numa posição mais universal, não é? Não sou brasileiro e estou aqui no Brasil, fazendo, digamos assim, um mapeamento, um levantamento, né? Gigante, que já está gigante, tá? Eu estou, assim, eu confesso que eu fico obcecado com o trabalho, né? Porque eu estou vendo o que é que eu estou construindo e está sendo muito interessante. Estou muito animado com isso. Essa rede de conexões todas. Porque, assim, o, eu tenho vindo também a pensar, por que é que eu estou fazendo isso, né? Por que é que estou fazendo isso? E todo isto que eu estou falando aqui segue uma linha lógica, né? Porque está sendo instaurado o sistema de obrigatoriedade, né? Aí a gente começa a olhar, não tem união entre as pessoas e questionamos o que é que podemos fazer, né? E dentro do que eu sinto que posso fazer, e isso tem-me vindo a trazer alguns conflitos, digamos assim, de pensamento nos últimos tempos, que começaram a surgir algumas perguntas na mente sobre o meu próprio trabalho que me estão deixando irrequieto. Porque, essencialmente, o que é que eu estou fazendo, né? Estou fazendo um mapeamento detalhado, o mais detalhado que eu posso, porque ainda estou fazendo sozinho, dos mapeadores. Eu estou mapeando os mapeadores. Porque como é que uma ditadura consegue ser instaurada? Ela consegue ser instaurada através do controle. Se houver controle sobre o que as pessoas fazem, como é que elas se movimentam, ou seja, mesmo que não exista inicialmente um controle mental total, existe pelo menos um controle físico. E havendo esse tipo de controle nas pessoas, como é que elas se vão unir, não é? Esse é, assim, como é que... É difícil, difícil. São questões assim. Aí eu fico me questionando assim: o que eu estou fazendo são listas com nomes de pessoas, nomes de empresas, fazendo as conexões, quem está onde é que esteve, quais são as intenções, como é que isto funciona. E, e eu dou por mim há uns tempos, há uns dias atrás, que eu comecei a pensar, cara, mas isso é o que as ditaduras fazem. Não é não? Isso é irónico, não é? Eu estou fazendo com, digamos assim, com os mapeadores, o que os mapeadores fazem para poder controlar as pessoas, não é? Porque eles, pelo menos, eles querem controlar os corpos, inicialmente, o movimento dos corpos. Depois eles querem controlar as mentes, porque eles sabem que se não controlarem as mentes, mais cedo ou mais tarde, aqueles corpos não vão estar a fazer o que eles querem que os corpos façam, não é? E então, como é que nós então vamos chegar à união com isso aí? Então, este mapeamento todo que eu estou fazendo, ele está auxiliando algumas pessoas, acredito eu, porque não é assim tanta gente que acessa ao trabalho, a compreender que realmente existe uma estrutura muito bem organizada de controle no mundo, né? De controle das nações. Essencialmente é para isso que eu estou fazendo este levantamento. É para agora algumas pessoas entenderem, mas também penso que esse trabalho irá servir para no futuro as pessoas terem acesso a informação mais detalhada sobre o que estava a acontecer, como é que se chegou ao que estava acontecendo e como é que estava organizado, como é que funcionava tudo o que estava acontecendo, todas essas estruturas institucionais. E é muito interessante, não é? Eu vou lançar um artigo agora. Eu estava vendo se conseguia lançar hoje ainda o artigo, que era para fazer uma live depois à noite sobre 2 artigos. Esse que eu estou querendo lançar agora e o derradeiro que foi lançado sobre Ford Foundation. Quando nós pegamos, assim, nos elementos da Ford Foundation, as pessoas que fazem parte dessa instituição, é incrível. Uma pessoa, ela é conselheiro em não sei quantas empresas.
ela consegue ser diretor de não sei quantas instituições. Como assim? Eu quero fazer o meu trabalho, eu tenho pouco tempo para fazer esse trabalho. Não, assim, por isso é que eu estou querendo criar grupo, para nós começarmos a fazer muito mais e ver muito mais, né? Juntos, em trabalhos de pesquisa juntos. Aí que me perdi agora aqui um pouquinho. Eu estava falando do quê? Bom, não vou ficar aqui parado querendo pegar o fio à meada. Eu vou abrir espaço para vocês. Aí alguém talvez me lembre o que é que eu estava falando. Vou de repente. Interessante. Eu vou abrir espaço para vocês. Se alguém quiser, então, se manifestar, é só clicar no vosso nome e clicar na função acenar. Nós estamos transmitindo aqui na Rádio CDS, Costa Leste do Ceará, a Rádio Canal Daniel Simões no Telegram. São neste momento 9 horas e 51 minutos do dia 14 de julho de 2021. A Magda vai se manifestar. Pode abrir o seu micro, Magda. Bom dia. Bom dia. Você estava falando sobre live, você tinha intenção de fazer 2 lives, aí você perdeu o pensamento. Ouviu? Eu acho que se ouviu, eu é que estava com os fones tirados, não estava com os fones nas orelhas. Pode falar, Magda. Você ia falar que tinha intenção de fazer 2 lives, uma sobre a Forte Foundation e a outra foi quando você perdeu o pensamento. Sim, grato, Magda, por fazer essa ponte. Por isso é que eu procuro escrever tudo na agenda, que é para não me esquecer de nada, porque a minha mente, eu consigo seguir, né, linhas de raciocínio assim longas, né, claro, mas a minha mente às vezes ela pega assim uma ponta e vai, aí eu tenho que pegar e escrever as coisas, que é para não perder todas essas ramificações, né? Sim, e eu estou querendo ver se consigo publicar esse artigo ainda hoje. Tem sido artigos grandes, vocês veem que às vezes passam dias que eu não publico um artigo, porque são artigos muito trabalhosos. E às vezes, a meio do artigo, eu próprio tenho alguns conflitos mentais, assim, porquê é que eu estou fazendo isto? E foi aí que começou a surgir essa questão, né? Cara, eu estou mapeando os mapeadores, fazendo exatamente aquilo que os mapeadores fazem para poder controlar as pessoas, que é mapeá-las, né? Controlá-las. Então, foi isso, né? Foi assim que começou a surgir essa pergunta. Peço desculpa. E quando eu postar esse artigo, vocês vão constatar isso que eu estava falando. Uma pessoa, ela consegue se sentar em imensas cadeiras de diversas instituições. Espera aí, como é que é possível? Não é? Como é que a pessoa pode ter tantas funções, exercendo tantas funções simultaneamente na vida? Ela é diretora de um instituto qualquer, de uma instituição, aí nós vamos ver a vice-presidente de outra, aí é conselheiro de outra, 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 e a lista começa assim e tu fica assim, espera aí, como assim? Como assim? Porque a pessoa, para dar um conselho dentro de uma instituição, ela precisa estar bem antenada com o que a instituição está querendo fazer, com o que é que está acontecendo, quais são todas as realidades humanas, técnicas, logísticas, tudo, né? Aí como é que vai ser conselheiro de uma instituição assim? E de várias instituições, né? Então, o que eu me percebo, que é uma questão assim um pouco invisível, isso precisa ser mais aprofundado e talvez nós possamos aprofundar isso numa live, é que existem mentes sendo treinadas, que é isso que também já abordámos algumas vezes em artigos e vídeos, existem mentes sendo programadas, que já estão propícias a isso, dentro de instituições como a Universidade de Harvard, que repetidamente vemos essas pessoas, por exemplo, da Universidade da Fundação Ford, a maior parte dessas pessoas passaram pela Universidade de Harvard. Isso é um padrão, vira um padrão, que essencialmente é isso. No meu trabalho eu procuro descobrir padrões.
e nós vamos, o que dá para perceber é que existe a colocação estratégica de mentes programadas de uma determinada maneira dentro de instituições-chaves. Então, as mentes brilhantes são identificadas, como aquele trabalho que fiz, artigo, e foi convertido em vídeo, mentes brilhantes brasileiras, né, sendo programadas nos Estados Unidos. Então, eles identificam, começa a haver um controle dos alunos que mais se destacam dentro das instituições de ensino, e pegam nessas mentes, levam lá para fora, programam elas dentro da visão da nova ordem mundial, e esses jovens passam a ser adultos integrados em instituições públicas ou privadas dos países. E assim vai sendo conduzido toda uma nação a nível material e a nível mental, na concretização da agenda deles. Não é? Quando nós olhamos, que nós vamos depois ver isso com mais atenção, e eu sugiro vocês verem também, lerem esse artigo que eu publiquei da Ford Foundation, os investimentos que a Ford Foundation fez aqui no Brasil, 1,2 bilhões de reais, desde 2006, em 15 anos. Quando nós ouvimos assim, 1,2 bilhões, cara, é muito dinheiro, mas não será assim tanto? Quando nós começamos a ver, 1 bilhão são 1.000 milhões. Né? Aqui o Brasil diz a numeração um pouco diferente. Eu tive que aprender como é que se diz os números aqui no Brasil, porque em Portugal segue a mesma lógica de numeração dos Estados Unidos. Aqui é um pouquinho diferente. Aqui, por exemplo, aqui passa de 100 milhões para 1 bilhão. Lá em Portugal ou nos Estados Unidos, não. De 100 milhões passa para 1.000 milhões. Né? Porque ainda tem lógica contar 1.000 milhões, 10 mil milhões, 100 mil milhões. Depois já não tem lógica contar 1 milhão de milhões. E aí sim é 1 bilhão. Não é 1 bilhão com H, não. É sem H, 1 bilhão. Né? Então, 1 bilhão lá em Portugal é 1 trilhão aqui no Brasil. Né? E então, quando nós olhamos esses números assim, são números grandes, nós começamos a olhar e 1,2 bilhões de reais são 1.200 milhões de reais. 1.200 milhões. Então, assim, é muito dinheiro, não é? Algumas instituições receberam 2, 3 milhões, assim, num ano. Não é? Por quê? Por que esse investimento todo? É todo um movimento estratégico, né? E aí nós começamos a entender que existe realmente uma infiltração ideológica, mental, dentro das instituições que já vem há gerações. O que é que nós podemos fazer agora? Não é? Bom, contra o que se está impondo, eu não vejo assim muito que se possa fazer. As pessoas, não, de uma forma geral, não estão dispostas a se unir em desobediência massiva, e aí os caras, o mais certo é instaurarem o que estão querendo instaurar. Existe, assim, se houvesse realmente um retrocesso em todas estas medidas ditatoriais que estão sendo instauradas, por exemplo, na França, na Inglaterra, começasse a coisa realmente a andar para trás, nos Estados Unidos, que tem estado a ameaçar isso, né, já vem metade dos estados onde a vacinação não é obrigatória, distanciamento, usar máscara não é obrigatório, nada disso. Se houvesse lá fora, porque aqui dentro não tem condições, aqui dentro do Brasil não tem condições realmente, mas se houvesse lá fora algum país que começasse a fazer essa queda de peças de dominó, né, podia ser que chegasse aqui. Então, o que eu vejo, a única possibilidade que eu vejo, dentro de um país onde não existe uma união física de desobedientes, é criar grupos ou trabalhos, não é? Mesmo que individualmente, de informação. Não é? Porque é preciso ficar informação circulante que clarifique realmente o que está a acontecer, como é que está organizado, como é que nós chegamos aqui, para onde é que eles estão querendo ir, para que a memória não se perca.
Porque essencialmente é isso. O primeiro vídeo que eu fiz no canal, se vocês forem procurar o primeiro vídeo do canal, é a base de todo o sistema de controle mental que existe. Porque essencialmente a ditadura que nós estamos vivendo é uma ditadura mental. Primeira e ultimamente, uma ditadura mental. Todo o processo de controle material, físico, é um intermédio, né? É o que está no meio entre o início da programação mental e o final da programação mental. E nós vimos, né? Nós estivemos vendo o quanto é que de mentes brilhantes brasileiras foram resgatadas lá para fora, sequestradas, literalmente, lá para fora, para serem programadas dentro de instituições como a Universidade de Harvard, que tem o programa de estudos para a América Latina da Fundação Rockefeller, dentro da universidade, e é para dentro desse programa de estudos da América Latina da Fundação Rockefeller que todos os brasileiros vão, quando vão para a Universidade de Harvard. Aí depois eles vão fazer estágios de 2 anos no Banco Mundial, no FMI, e depois voltam para Portugal, voltam para o Brasil, para serem integrados em cadeiras de poder chaves. Uns em cadeiras de mais destaque, outros menos. Todos eles normalmente começam por baixo dessas cadeiras de poder e começam-se a movimentar para poder, então, ser um representante de interesses internacionais aqui dentro do Brasil. E é assim que toda essa agenda está sendo construída. Ora, se não houver um banco de dados com informações clarificando onde nós estamos, como é que chegamos aqui, como é que isto tudo está funcionando, qual a agenda que está sendo seguida, isso perde-se na memória, né? Vai-se perder na memória. E a memória é um dos principais alvos de toda esta guerra. Os principais alvos. O principal alvo desta guerra é a mente. Na mente, nesse terreno que é a mente, o principal alvo, as principais coisas a serem conquistadas no território mente são a memória e o sonho. O sonho como visão de futuro. Né? Capacidade de olhar ao futuro, imaginar o futuro. Essencialmente o sistema controla a mente das pessoas. É aí que é o primeiro e último território desta grande guerra, desta crise gigantesca que a humanidade está vivendo. É uma guerra pela percepção da realidade. Porque só mudando a percepção da realidade das pessoas é que se pode fazer com que elas sejam coniventes com aquilo que está sendo instaurado. E é aí que tem sido o grande sucesso da engenharia do consentimento. A maior parte das pessoas está consentindo o que está acontecendo. Elas estão se tornando, a maior parte delas, vigilantes da ditadura. Elas estão sendo justiceiros, procurando cada vez mais os botes expiatórios dentro da sociedade, e agora ainda está leve, ainda está muito leve isso aí, mas existe risco de nós chegarmos ao ponto de aqueles que se recusam a usar máscara e não ser vacinados serem denunciados pelos próprios vizinhos, pela família. E então, como é que nós podemos, neste momento, isso é aquilo que pessoalmente vejo. O que é que posso fazer? É procurar manter viva uma memória estrutural. Quem é que estava aonde fazer do quê? Quais as ligações, interconexões entre essa estrutura toda? Como é que isso realmente aconteceu para que pudesse estar aqui como está agora neste momento? Bom, meus amigos, dou as boas-vindas a todos os que chegaram. Entretanto, aqui à Rádio CDS, canal Daniel Simões no Telegram. O tema de hoje é obrigatório. E agora, José? Quem quiser participar, é só clicar no vosso nome, que aparece a função acenar, e aí eu libero o vosso micro e vocês podem participar com comentários, com perguntas, como quiserem. Nós hoje estamos olhando um pouco para toda esta situação, né? Como é que nós chegamos aqui, o que é que podemos fazer. Uma das coisas que eu tenho vindo a fazer é, que eu já falei isso num outro programa da Rádio CDS, que foi convertido em vídeo,
o armazenamento de algumas coisas. Existem algumas coisas que eu tenho vindo a comprar ao longo do tempo, como, por exemplo, conservas que duram muitos anos. De vez em quando compro algumas. Ter algumas coisas armazenadas a nível de primeiros socorros. Eu uso praticamente dos primeiros socorros, é tudo natural, praticamente. E ter água. Isso é essencialmente assim, o que eu tenho vindo a fazer. E se eu fosse mais jovem, eu sairia daqui, das cidades. A sério. Isso se eu fosse mais jovem. Neste momento, a minha condição física já não dá para fazer isso. Mas se fosse uns 10, 15 anos mais jovem do que sou agora, basta isso. Se fosse uns 10 ou 15 anos. E não tivesse responsabilidades, né? Porque a coisa também é essa, né? Você não pode fugir simplesmente. Mas neste momento, eu sairia daqui. Iria para ir para o meio do mato em algum lugar. Mas neste momento, assim, estou aqui observando, testemunhando, descrevendo, fazendo o levantamento de como é que isto está tudo estruturado e vamos ver. Vamos ver no que isso deu, vamos ver no que isso dá. Olha a volta que o mundo deu, olha a volta que o mundo dá. Bom, meus amigos, são neste momento 10 horas e 7 minutos. Ninguém se manifestou para participar. Então, assim sendo, eu vou dar por encerrado aqui o programa do canal Daniel Simões, Rádio CDS no Telegram, agradecendo imenso a participação de todos e que possamos, de alguma forma, caminhar com luz na consciência, lembrando, isto é uma das coisas que vale muito a pena lembrar, que tudo passa. Nós não estamos aqui para sempre, aqui nesta terra. Então, se o primeiro e último território onde esta guerra está acontecendo é na mente que precisa haver o despertar. Reparem que eu não falo revolução, isso não, para mim essa palavra aí, desde que eu entendi o significado dela, eu não a utilizo mais. A revolução é a evolução repetida e a revolução são os princípios revolucionários que instituições como a Ford Foundation ensinam às pessoas que serão integradas dentro de instituições dentro dos países para aplicar dentro dos países esses princípios revolucionários, essas metodologias revolucionárias de identificação de pontos vulneráveis dentro de instituições ou países, erguer a voz como defensor desses pontos vulneráveis, ou seja, por exemplo, se existir um ponto vulnerável que seja a homossexualidade, então erguer-se a voz em defesa da homossexualidade e, a partir daí, começar a ganhar poder e destaque. Esse é o princípio de movimento revolucionário. E então, hoje, eu procuro ver que é preciso haver um movimento de despertar. E esse movimento de despertar, ele deve acontecer na mente. É na mente. Porque é a mente que nós vamos levar quando desencarnarmos. Não vamos levar mais nada daqui. Vai ser a mente e o amor. É tudo uma coisa só. Então, essencialmente, é na mente que precisa haver essa mudança, esse despertar. Então, meus amigos, espero que sintam algum benefício de acompanhar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, que possamos todos continuar em saúde, continuar em luz na consciência, continuar em coragem, em motivação, iniciativa, criatividade, e possamos todos encontrar paz em nossa caminhada, com mais justiça, mais amor, e muita luz para todos! Tem homens, mulheres e trigo, arados, tratores,